Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui, começando. Nessa semana nós vamos trabalhar a temática do cordel, né? Ou a literatura de cordel, um diálogo com a cultura popular. Dentro do projeto, né? Estamos ainda dentro do projeto interdisciplinar, no eixo temático Educação Cultural e Artística. E hoje, na primeira dos nossos encontros, dia 31/8, nós vamos estar trabalhando com um pouco sobre a história e as características do movimento do cordel, não é isso? Então vamos lá. A origem e a história do cordel como movimento popular. Bom, gente, o cordel é uma das representações artísticas brasileiras mais interessantes. Por que eu digo isso? Porque o cordel, ele tem uma origem histórica muito antiga. E no Brasil, ele ganhou contornos ou características muito próprias. Então, ao mesmo tempo que o cordel é a marca de uma história muito antiga, né? É um elemento cultural muito antigo, ele também é um elemento cultural muito original do Brasil e, sobretudo, do Nordeste. E eu vou tentar mostrar isso para vocês na sequência da nossa aula. Então, gente, como é que surge o cordel, né? Não necessariamente o cordel como conhecemos hoje, mas de onde é que surge a ideia, né? A proposta do cordel. O cordel, ele surge inicialmente de forma oral, ou seja, através de canções e histórias que eram passadas por sujeitos, né? Pessoas que andavam pelas estradas, sobretudo durante a Idade Média e o Renascimento na Europa. E nessas andanças, eles contavam histórias que tinham aí que serviam como entretenimento. Então, na Europa, era muito comum que naqueles grandes salões de festa, aqueles grandes banquetes oferecidos pelos nobres, existissem personagens como os menestréis, os bardos, entre outras figuras, que cantavam, né, essas histórias. E de que natureza eram essas histórias, né? O que é que continham essas histórias? Normalmente eram os feitos ou dos santos e santas, ou de grandes guerreiros, ou de grandes reis. Tudo isso já traz uma grande marca do que o cordel vai ser mais à frente, que é um tipo de literatura popular que servia, né, para entreter as pessoas, ou seja, uma forma de entretenimento. E o cordel também desde a sua origem, um movimento cultural que é muito diversificado nas suas temáticas. Aí eu trouxe para vocês lembrarem o que é um bardo, a figura, né, do bardo da série The Witcher, da Netflix. Não sei se vocês já viram a famosa canção, né? Deu um trocado para o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante. O que é que esse bardo da série está fazendo? Ele está narrando, ele está contando, naquela bela canção da série, como o bruxo, né? Ou seja, o Geralt de Rivia, fez, como ele venceu as suas batalhas. Ele está narrando a história desse grande guerreiro. Então, assim como na série, na história, na antiguidade, durante a Idade Média e na Renascença, existiam esses homens que vagavam pelas estradas da Europa, cantando, narrando as vidas desses grandes homens. E é interessante também notar que esses bardos e esses cantores, eles também estavam presentes em locais de culto católico, obviamente, né? Durante a Idade Média e no Renascimento, a principal igreja era a Igreja Católica, e existiam muitos locais de culto, né? Por exemplo, Roma era um local de culto, Jerusalém era um local de culto, e esses bardos estavam presentes. Eles cantavam e falavam sobre as histórias em torno dos santos, sobretudo, né? Então, também, desde o início de sua formação, as histórias de cordel
elas trazem bastante a questão da religiosidade popular, né? Que é uma religiosidade muito menos firme, né? Muito mais, vamos dizer assim, diversificada do que aquela religiosidade que era pregada pela igreja. Então, às vezes até uma forma das pessoas simples do povo ficarem sabendo sobre as histórias dos santos era por esses bardos, por esses homens que cantavam essas histórias, porque eram eles que, como eles não sabiam ler, né, muitas dessas pessoas não sabiam ler, então os bardos quem contavam as histórias dos santos. E alguns dos temas mais comuns, né, como eu disse, eram as histórias de santos, né? Então, por exemplo, na Península Ibérica, que é onde fica Portugal, que colonizou o Brasil, nós tínhamos essas histórias em torno dos santos, das santas, e ao longo do tempo, sobretudo depois de que Gutenberg inventou a imprensa, né, que é aquela forma de imprensa que literalmente você pegava as letrinhas e passava tinta e imprimia sobre um papel e você tinha ali um panfleto ou um folheto. Então era muito comum, passou a ser comum que essas histórias que eram cantadas pelos bardos passassem a ser lidas, né, passassem a ser transcritas, né, passassem da oralidade para o período, para a questão da escrita. Então, essa tradição, ela está presente em toda a Europa, né? Desde do pessoal lá da Alemanha, da França, Inglaterra, chegando em Portugal, e de Portugal ela vai ser importada para o Brasil. E muitas dessas histórias vão ser também importadas juntos com os portugueses e vão ser contadas aqui no Brasil, né? Vão ser adaptadas no Brasil de várias formas. Uma delas é as histórias em torno do imperador Carlos Magno, né? O imperador francês, que é dos francos, que teve, né, diversas histórias atribuídas a ele, de suas conquistas, suas lutas contra os mouros ou contra os turcos, né, que eram os muçulmanos, principais inimigos da cristandade. E essas histórias do Carlos Magno e seus 12 pares de França, ou seja, os seus 12 cavaleiros, né, os 12 cavaleiros de Carlos Magno, passaram para o imaginário das pessoas, do povo, e aportaram ao Brasil com os navios portugueses. Então, dando um salto histórico bastante longo, né, da Idade Média para o século XIX, a poesia popular narrativa, editada em folhetos, hoje conhecida como literatura de cordel, passou a ser impressa e distribuída em larga escala no Nordeste brasileiro nas décadas finais do século XIX. Então, foi o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros que, no Recife, passa a imprimir e vender seus folhetos em feiras e mercados de cidades nordestinas. Então, é a partir daí que o cordel, de fato, nasce no Brasil, né? De fato, se organiza no Brasil como uma forma como uma forma de literatura popular. E existem vários nomes importantes dentro da história do cordel no Brasil, e aqui eu trouxe alguns para vocês. Este senhor aqui, bigodudo, né? Ele é o João Martins de Ataíde, né? Na verdade, começar pelo outro bigodudo, começando pelo Leandro Gomes de Barros, né? Esse que eu falei anteriormente, né? O que começou, de fato, a imprimir os cordéis em larga escala, este senhor, Leandro Gomes de Barros. Posteriormente, né? O João Martins de Ataíde vai comprar a empresa, né? Que o Leandro Gomes criou, e vai começar e vai ampliar ainda mais esse processo de impressão, dando origem a uma verdadeira indústria de impressão de cordéis, e vai ser um dos nomes mais importantes, né, portanto, da história do cordel no Brasil. Estes dois homens, eles vão ser os responsáveis por criar uma estrutura, né, de impressão para os cordéis. Mas o cordel já existia, como eu disse, né, anteriormente, ele já era impresso em diversos pontos do Nordeste, mas foram esses dois que começaram, de fato, a tornar o cordel algo mais expressivo, né? E alguns outros nomes interessantes aqui para vocês é assim,
este sujeito aqui, chamado Cego Adenaldo, ele foi também um dos grandes nomes do cordel. E ele é uma das características marcantes dele, além do fato, né, dele ser cego, né, que não impediu em nada de ser um grande poeta e um grande repentista, né? Ele foi bastante afamado na sua época, né, nos primeiros anos do século XX. Ele também tinha uma veia política. O que é isso? Ele falava em seus cordéis, criticava muito a política do Brasil durante os primeiros anos do século XX, né? Quando nós vamos ter aí a política do voto de cabresto, né? A figura dos coronéis. Então, muitos desses homens usaram o cordel como uma forma de crítica. E aí está um dos grandes benefícios do cordel, né? Desde sua origem, o cordel ele vai ser uma arma de contestação, né? Pode ser visto dessa forma. Outro grande nome que também está relacionado com isso é o Firmino Teixeira do Amaral, né? Que vai ser um dos grandes nomes do cordel em um estilo, né? Que vai ser denominado de combate, né? Onde um cordelista duela com o outro, né? Então, muitas vezes existia isso, né? Um cordel que era criado pensando nessa batalha, né? Nós temos, do conhecimento da gente, a gente pode pensar na batalha do rap, né? Você tem um rapper que vai batalhar com outro em rimas do hip hop. No cordel, né, e na embolada e nessas tradições populares existia algo semelhante, né, que é se travava esse duelo entre dois cordelistas ou repentistas, né? E ele foi um dos grandes nomes nesse sentido. Este aqui é também alguém bastante interessante, o João Melquiades de Ferreira. Ele é um exemplo de como o cordel ele também vai ser algo extremamente histórico e vai estar presente na história do Brasil. Ele foi pertencente ao exército do Brasil durante a invasão do Arraial de Canudos. Se vocês muito bem, não sei se vocês já viram, né? Provavelmente alguns já viram e outros não. Mas o Arraial de Canudos foi, né, durante as primeiras décadas do século XX, um problema para o Estado brasileiro, e ele foi invadido e foi destruído pelo Exército Brasileiro, né? Que era um local comandado por uma figura chamada Antônio Conselheiro, e este sujeito esteve no Exército Brasileiro, e não somente isso, ele foi um dos primeiros a fazer um cordel narrando a história da Batalha de Canudos e também descrevendo a figura de Antônio Conselheiro, que depois se tornaria uma grande lenda, um grande marco na história do Brasil. Este aqui é Patativa do Assaré, que ficou conhecido como o mais popular entre os cordelistas, né? Ele foi responsável justamente por popularizar mesmo o gênero do cordel, e suas obras são reconhecidas até hoje, até fora do Brasil, como grandes pérolas, digamos assim, da poesia nacional. E aqui eu trouxe para vocês, para a gente não ficar só na questão masculina, né? Porque se vocês podem perceber, a gente falou até aqui apenas de homens. Então, para que vocês não fiquem com a ideia de que o cordel é uma prática realmente só masculina, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de mulheres cordelistas que, obviamente, o cordel, ao longo do tempo, ele teve essa característica de ser masculino, né? Porque as mulheres, até pouco tempo, elas não tinham acesso a essas formas de arte, né? Então, agora, né, de uns tempos para cá, nós temos mudado esse cenário, né? As lutas das mulheres têm mudado esse cenário. E temos aqui mulheres em faixas etárias diferentes que, ao longo de sua vida, praticaram o cordel e deram ao cordel temas e uma subjetividade feminina, né? Deu um ar feminino ao cordel. Então, nós temos a Delinha Catunda, que é cearense, nascida e criada, né, dentro de um ambiente familiar que tinha cordelistas, e desde pequena ela praticava o cordel e hoje é uma das responsáveis por levar aí essa tradição adiante. E ela escreve bastante sobre a questão
da saudade, né, do sertão. Ela logo cedo saiu da cidade natal dela, foi para o Rio de Janeiro. Então, o cordel é uma forma dela manter-se ligada ao seu sertão. A Isabel Nascimento é um exemplo também de mulher no cordel. Ela é responsável pela criação de uma página chamada Cordel de Saia, onde ela divulga mulheres cordelistas e é uma ativista dentro desse ambiente, né? Dentro desse, levanta bastante essa bandeira da mulher no cordel. A Díria de Arraes é uma cordelista jovem que vem trazendo, além da questão da mulher no cordel, ela também trabalha com a questão racial relacionada ao cordel, né? Então ela vai falar bastante nos seus cordéis sobre temas raciais, de discriminação e relacionando muito isso com o universo feminino. Então, os principais temas do cordel, né? Entre os temas principais do cordel, a gente não pode nem elencar os principais, porque o cordel, ele é muito múltiplo. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns dos temas que a gente pode perceber. Temos muito cordéis sobre crimes, terror, esporte, cinema, política, religião, atualidades, relacionamentos, mitos, lendas e causos. Então, é uma variedade enorme de cordéis que a gente pode encontrar por aí. Inclusive que vocês podem observar diversos elementos, né? Diversos tipos de cordel. A estrutura do poema e o estilo da xilogravura. O cordel é escrito em uma forma narrativa, né? Contendo começo, meio e fim. A escrita é marcada pelo jeito de falar popular, né? O jeito que todo mundo fala, né? Com nossas gírias, com nossos modos de falar regionais. É composto por versos ou linhas que juntas compõem a estrofe. São usadas 3 modalidades de estrofes: a sextilha, que contém 6 versos, a setilha ou septilha, que tem 7 versos, e a décima ou 10 pés, que contém estrofes que contêm 10 versos. Como se organizam as rimas na sextilha, né? Então, os versos pares são rimados e os ímpares ou brancos não têm rimas. As rimas da estrofe de 6 versos podem ser distribuídas assim. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, onde o primeiro verso vai ser sem rima e o segundo com rima. E assim por diante. Terceiro com rima, não sem rima, quarto com rima, quinto sem rima e sexto com rima. Então, os versos que rimam têm que rimar um com o outro. E aí eu trouxe o exemplo de uma estrofe em sextilha para que vocês entendam bem o processo. Essa é uma estrofe do poema A História do Pavão Misterioso, né? Então, ele começa assim. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, observem aqui que misterioso, corajoso e orgulhoso rimam entre si, né? Formam rimas entre si. Então, essa é a organização que tem que ser observada, é a estrutura da sextilha. A recitação do cordel, né? Então, para recitar o cordel, normalmente se tem que ter uma postura, né? Então, normalmente as pessoas falam, né, numa voz mais alta, gesticulam, muitas vezes, né, usam, né, se caracterizam de acordo com o cordel que vão narrar, porque narrar o cordel, né, recitar o cordel é como uma peça de teatro, né? Você está ali praticando um ato que é teatral, né? Então tem que se ter toda uma preocupação com como você fala, a altura da sua voz, né? A sua roupa, tudo isso. A diversidade do cordel e alguns exemplos interessantes. Então eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes do cordel para vocês verem o quanto o cordel é vasto, né? Ele tem diversas modalidades e pode ser bastante interessante. Um dos que eu achei bastante interessante e divertido foi o Alien e o Predador versus Lampião, né? A vez que os 2 monstrengos da ficção científica encontraram o lendário Lampião nos sertões do Nordeste e desta briga,
Nós temos só lendo para ver quem ganhou, mas foi uma briga feia entre esses dois monstros da ficção científica e a figura histórica do Lampião. Temos as Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Tormenta das Espadas, que é o livro que deu origem ao Game of Thrones, que foi transcrito em cordel. E também temos as Aventuras de Bin Laden no Carnaval da Bahia, né? Isso aí traz a questão de como o nordestino é imaginativo, né? Quando você poderia imaginar Bin Laden vindo ao Carnaval da Bahia. Então, alguns dos exemplos que mostram como o cordel pode ser interessante, engraçado e diversificado. Aqui nós temos também sobre futebol, né? Da vez que o Brasil passou o vexame na Copa da Alemanha, Copa de 2006, né? Que teria depois um vexame ainda maior, 2014. E aqui eu trouxe esse quadrinho para mostrar essa questão da criatividade, né? Como a criatividade pode ser interessante. Se One Piece fosse nordestino, né? Então, o Luffy, o Monkey D. Luffy, ficaria uma macaxeira de Luffy. O Zoro seria o Zoro das peixeiras, em vez das espadas. Teríamos a Nami Gringa e o Puro Osso de Olinda, né? Puro Osso de Olinda. Então, é interessante como no cordel a imaginação pode levar a reconstruir histórias e mundos, né? Isso é uma questão também, um barato do cordel. Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa atividade da semana, né? Ou as nossas atividades. São 3 opções de oficinas que vocês vão poder escolher. Eu trago aqui a primeira, né? Que é a oficina de declamação. Então, se vocês escolherem essa oficina, vocês vão poder escolher um cordel de sua preferência para declamar, né? Vocês vão ler, vão declamar o poema do cordel. É importante que vocês tentem se caracterizar de acordo com a temática do texto escolhido, né? Para declamar. Se forem usar gestos e expressões enquanto falam, vai ficar ainda mais legal. E lembre de falar em um tom mais alto e de forma clara. Na oficina 2, é uma oficina já de escrita, né? Então, vocês vão ser orientados na forma de produzir um cordel, ou seja, um cordel original escrito por vocês. O cordel que vocês vão produzir terá aquela estrutura simples que eu mostrei, da cestilha, um verso não rima, outro verso rima, e aí a gente vai orientar vocês, né? O tema é livre e vocês podem falar de assuntos variados. E nós, professores, vamos acompanhar vocês e ajudar no que for preciso, né? Esses assuntos realmente podem ser variados. Vocês podem falar da vida de vocês, de algum caso que vocês viveram ou conhecem, que vocês queiram comentar. Vocês podem falar de um jogo ou de um time de futebol que vocês torcem. E existem vários modelos para vocês seguirem, né? E nós vamos ajudar vocês. Quem escolher essa opção, né? Lembrando que é uma escolha. Vocês podem fazer a primeira, a segunda ou a terceira, né? Vocês também podem escolher uma terceira oficina. Então, nessa oficina, vocês vão escolher um cordel. Igual na primeira. Vocês vão escolher um cordel da sua preferência e vocês vão realizar a leitura desse cordel. Vão, então, escolher um ou mais versos do cordel que vocês leram e produzir um desenho que represente o que esse verso apresenta. Entenderam? Recomendamos que vocês usem uma folha de ofício, escrevam a estrofe na folha e abaixo façam o desenho. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Eu espero que vocês possam todos participar dessa nossa atividade. Então, é isso. Eu quero agradecer quem puder, porventura, ver este vídeo. E lembrem-se, aqui embaixo nos comentários, coloquem os seus nomes, né? Nome e turma. É muito importante isso para que vocês tenham a presença confirmada na aula. Porque esse vídeo foi feito com a intenção de que as pessoas que não estiveram presentes na reunião que foi feita via Google Meet possam ter. Não esqueçam de forma alguma de comentar aqui embaixo seu nome e sua turma. Obrigada a todos e até outra oportunidade. Tchau.